Eu sou o Gabriel e hoje eu vou contar uma história que vai te deixar completamente sem fôlego. Preparem-se para um mistério intrigante sobre uma rua enigmática em uma cidade afastada. Essa é a minha experiência pessoal com a chamada Rua do Labirinto e como um simples trabalho de vendas se transformou em uma jornada assustadora. Era uma manhã clara de outono quando recebi uma missão um tanto inusitada: visitar uma cidade afastada para apresentar alguns produtos a um cliente importante. Meu trabalho como representante de vendas me levou a lugares inusitados, mas nunca imaginei que a viagem a uma pequena cidade do interior se tornaria um enigma que eu jamais esqueceria. Essa cidade ela era o tipo que parecia ter sido retirada de um livro antigo. Com suas ruas de paralelepípedo e casas de madeira, a cidade exalava um charme retrô. Ao chegar, notei que o tempo parecia ter parado ali. Os moradores eram simpáticos e, apesar do ar antigo, a cidade tinha um certo apelo que me fazia sentir como se estivesse em um cenário de filme clássicos. Antes de continuar essa história, eu já vou te pedindo para que, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o like nesse vídeo para ajudar a alavancar e compartilhe com um amigo que você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Vou te convidar também para que você seja um apoiador do canal. Se você gosta desse tipo de trabalho, abaixo na descrição eu vou explicar ali melhor como você ser um apoiador do canal. Depois é só você colocar nos comentários: eu também já sou um apoiador. O meu cliente era o Sr. Thompson. Era um homem idoso que parecia saber tudo sobre a cidade. Ele me convidou para almoçar antes da nossa reunião. O restaurante aonde almoçamos, o Taverna do Relógio, estava cheio de relíquias e tinha um ambiente acolhedor. Durante o almoço, conversamos sobre negócios e quando começamos a falar sobre a cidade, o Sr. Thompson mencionou uma rua que chamou minha atenção: Rua do Labirinto. Rua do Labirinto? Perguntei eu, intrigado. Nunca ouvi falar disso. O Sr. Thompson sorriu de maneira enigmática e respondeu: é uma rua antiga que você não encontrará em nenhum mapa moderno. Dizem que é um lugar onde a realidade se confunde com os sonhos. Muitos evitam essa rua. Há algo diferente nela. Essas palavras que o Sr. Thompson falou só aguçou mais a minha curiosidade. Após a nossa reunião, decidi que valeria a pena explorar essa rua misteriosa. Com um mapa antigo que encontrei na recepção do hotel e uma sensação crescente de aventura, fui em direção à Rua do Labirinto. Quando cheguei, percebi imediatamente que a rua não era como as outras. Ela parecia se estender infinitamente, com curvas e esquinas que desafiavam qualquer lógica. As casas ao longo da rua eram todas semelhantes, mas pequenas variações nas cores e formas das janelas davam a impressão de que o ambiente estava constantemente mudando. A primeira coisa que notei foi que não havia placas na rua. Em vez disso, havia sinais antigos quase ilegíveis, apontando para direções que não faziam qualquer sentido. A sensação de estar em um labirinto físico e mental era palpável. As casas tinham jardins frontais que estavam em perfeito estado, mas havia
algo inquietante na maneira como estavam organizadas, como se fossem peças de um grande quebra-cabeça. Enquanto caminhava, percebi que a luz do sol parecia se comportar de maneira estranha. As sombras se alongavam e encolhiam, como se a própria rua estivesse brincando com o tempo. Às vezes, eu tinha a sensação de que estava sendo seguido, mas quando olhava para trás, não via ninguém. Desci uma ladeira e, ao virar uma esquina, encontrei um pequeno parque abandonado. No meio do parque havia um banco de pedra coberto de musgo e uma fonte seca que parecia estar ali há muito tempo. Ao me aproximar, notei um mural antigo em uma das paredes do parque. O mural estava encoberto de grafites e imagens estranhas, muitas das quais pareciam quase sobrenaturais. De repente, o vento começou a soprar com uma força inesperada, fazendo com que as folhas das árvores girassem em redemoinhos ao meu redor. O som dos galhos se chocando pareciam formar palavras incoerentes, e uma sensação de frio tomou conta de mim. Foi então que comecei a ouvir um som familiar, o som de passos ecoando pelo labirinto de ruas ao meu redor. Olhei para trás e mais uma vez não vi ninguém. Decidi continuar explorando, mas a sensação de estar sendo observado era cada vez mais intensa. Fui em frente e finalmente encontrei uma pequena livraria escondida entre as casas. A livraria parecia estar fora de lugar, com uma fachada antiga e um letreiro que dizia Mistérios e Sabedoria. Decidi entrar na livraria, esperando encontrar algum livro que pudesse lançar luz sobre o que estava acontecendo na Rua do Labirinto. O interior era acolhedor, com estantes cheias de livros raros e antigos. O dono da loja, um homem idoso com uma barba longa e um olhar penetrante, me cumprimentou. Olá, jovem viajante. O que o traz à minha livraria? Perguntou ele com um sorriso enigmático. Entrei, olhei tudo calmamente e no mesmo segundo expliquei que estava interessado na Rua do Labirinto e que estava procurando por informações sobre o lugar. O homem balançou a cabeça e se dirigiu para uma prateleira bem no fundo da loja. Ele pegou um livro grosso e empoeirado e o entregou a mim. Esse livro, meu jovem, contém a história da Rua do Labirinto e dos eventos que ocorreram aqui. Leia com cuidado, disse ele. Olhei aquele livro e notei que era uma coleção de relatos e lendas sobre a cidade. Descobri que a Rua do Labirinto havia sido um lugar onde no passado muitas pessoas tinham experimentado eventos inexplicáveis. Algumas histórias falavam de desaparecimentos misteriosos, enquanto outras mencionavam visões e sonhos que pareciam se manifestar na realidade. Uma história em particular chamou a minha atenção. Falava sobre um evento específico que ocorrera há muitos anos. Um grupo de moradores decidiu realizar um ritual para proteger a cidade de forças desconhecidas. No entanto, algo deu errado e a rua foi selada, tornando-se um labirinto onde a realidade se distorce. A única maneira de sair era encontrar uma saída escondida, uma tarefa que muitos falharam em cumprir. Fechei o livro rapidamente com uma sensação de urgência. Saí da livraria decidido a encontrar a saída do labirinto. Enquanto caminhava pelas ruas, percebi que as casas e os jardins continuavam mudando ao meu redor. As curvas e esquinas pareciam me levar cada vez mais para dentro do labirinto. Finalmente, avistei uma casa que parecia
diferente das outras. Era uma casa velha, com uma luz fraca vindo da janela. Decidi me aproximar e bater na porta. Após alguns segundos, um homem atendeu e, ao explicar a minha situação, ele me convidou para entrar. O homem, que se apresentou como Sr. Harris, era um dos poucos moradores que ainda vivia na Rua do Labirinto. Ele me contou que a rua havia sido um lugar de experimentos e rituais antigos e que ele havia dedicado sua vida a encontrar uma maneira de quebrar feitiço que havia prendido a rua em um estado de distorção. O Sr. Harris forneceu um mapa antigo da rua, mostrando uma rota que poderia me levar à saída. E com mapas nas mãos e a ajuda do Sr. Harris, comecei a minha jornada para encontrar a tão sonhada saída. O caminho estava cheio de desafios, com ruas que pareciam se mover e distorcer ao meu redor. Finalmente, depois de muito esforço, encontrei um portal escondido atrás de uma árvore antiga. Era uma entrada que não estava no mapa, mas parecia me prometer a liberdade. E aquilo, naquele momento, era tudo que eu queria. Passei pelo portal e, de repente, a Rua do Labirinto desapareceu. Eu estava de volta à cidade e a sensação de distorção havia desaparecido. O Sr. Harris me acompanhou até a saída e me agradeceu por ter ajudado a trazer um pouco de clareza para aquela situação. Quando voltei para o hotel, senti um alívio profundo por ter escapado do labirinto. A experiência foi uma combinação de aventura e terror que eu nunca mais vou me esquecer. A Rua do Labirinto era mais do que uma rua estranha. Era um lugar onde a realidade se misturava com o sobrenatural. E eu comecei a pensar coisas semelhantes e muito parecidas que acontecem e que várias pessoas já presenciaram. Como o Sete Além, que todo mundo fala.